Em fins de junho de 1933, Lampião passou perto de Bonfim à procura de um delegado do município de Campo Formoso com quem tinha uma pendenga, mas não o encontrou. Estava acompanhado de 19 cabras e 3 mulheres. Subiu até Centro-Sé, às margens do São Francisco, mas não atacou a cidade, preferindo seguir para o povoado Oliveira, mais acima, beirando o rio. Ao clarear do dia 8 de julho, os moradores de Oliveira acordaram com um tropel de cavalos. Quando foram ver o que era, Lampião já tinha estabelecido o controle total do arraial. Nada mais podia ser feito. Os principais estabelecimentos comerciais foram saqueados, dentre eles a loja de Antônio Nunes e Francisco Reis. Saquearam também a residência do fazendeiro Ormute de Oliveira. Calcula-se que em dinheiro, tecidos, joias, perfumes e outras coisas, o roubo tenha sido superior a 70 contos de réis. Terminado o saque, os cangaceiros conduziram seus cavalos para a beira do rio São Francisco. Tranquilamente, tiraram as selas, lavaram os cavalos para tirar o suor da viagem e depois derramaram o vidro dos perfumes roubados nos corpos dos animais. Os cangaceiros saíram em paz de Oliveira. A polícia do fanfarrão João Facó custou quase 2 semanas para aparecer. A primeira força a chegar à região foi a volante pernambucana de Luiz Mariano, que chegou a Centro-Sé no dia 19 de julho. O ataque a Oliveira ocorrera no dia 8. Somente no dia 21 foi que chegou a Centro-Sé uma volante baiana do tenente Manuel Campos de Menezes de Chorrochó. Foi decidido que Luiz Mariano iria atrás dos bandidos e o tenente Menezes ficaria em Centro-Sé para ajudar a guarnecer a cidade. Lampião levara o bando para descansar na Serra da Palmeira, local de difícil acesso, a 3 léguas do vilarejo, de onde podia avistar tudo o que se passava lá embaixo. Montado o acampamento, os cangaceiros se espalharam pela região em pequenos grupos, fazendo pilhagem nas fazendas. No dia 22, esses grupos travaram 3 ligeiros combates com a volante de Luiz Mariano. A volante de Luiz Mariano, que agora já era tenente, teve muita dificuldade de subir a serra. Num determinado ponto, chegou a um impasse. Não havia como subir e o guia não conseguia acertar o caminho de volta. Para todo lado que se andava, só havia precipício. Os soldados passaram fome e sede. Choravam, abraçados uns aos outros, lembrando dos pais, dos amigos, das esposas e lamentavam. Meu Deus, viemos de Pernambuco para morrer de fome e sede nesse inferno. À noite, ouviam rugidos estranhos. Achavam que eram onças. Como tinham de fazer alguma coisa, jogaram as armas lá embaixo e desceram a serra, agarrando-se nos arbustos, escorregando como lagartixas, latanhando-se das pedras. Depois disso, a volante esmoreceu. Alguns soldados tinham feito promessa de que se escapassem daquela situação, nunca mais pegariam em armas. O próprio tenente estava com o moral em frangalhos. Para completar, chegaram notícias de que a volante baiana do sargento José Fernandes Vieira tinha se batido no dia 4 de agosto com um grupo de bandidos no brejo da Brasida e na Maria Preta e morrera o rastejador. A tropa só criou coragem quando se encontrou com as volantes baianas de José Fernandes, Ladislau Reis, o tenente Santinho, Antônio Inácio, José Soares e Francisco Costa, o Chiquinho, pois unidas formavam cerca de 120 praças. Assim dava para lutar.
Foi por todos esses imprevistos que somente no dia 7 de agosto, um mês depois do assalto à Oliveira, as forças chegavam ao local onde os cangaceiros estavam intocados, na Serra da Palmeira, à altura do Morro Vermelho. O cabo China, Pedro Farias, supersticioso, foi falar com o tenente Luiz Mariano, fazendo ver que aquele dia não era propício para a luta. Agosto era mês agourento, e aquele era o dia 7, número azarado. Luiz Mariano achou que o cabo estava era com medo e não deu ouvidos. Lampião havia posto sentinelas de olho nas veredas que davam para a serra. Quando os espias o informaram da vinda da polícia, ele armou uma emboscada. Logo nos primeiros disparos, tombaram sem vida o cabo China e os soldados Antônio Lima e Pedro Emídio, todos da volante pernambucana de Luiz Mariano. Após a emboscada na Serra da Palmeira, Lampião passou para o município de Campo Formoso. Esteve em Vazinha, no povoado Abreus, atual Tiquara. No povoado Abreus, na beira do rio Salitre, os cangaceiros estiveram no engenho de rapadura de Manuel Serafim de Carvalho. Um homem chamado José Pinto de Souza, conhecido como Zé de Olindo, foi incumbido de providenciar cavalos descansados para que o bando continuasse a viagem. Enquanto aguardavam a chegada dos animais, os cangaceiros fartaram-se bebendo garapa de cana-de-açúcar e comendo rapadura com farinha. Como o dono do engenho se encontrava na fazenda limpo, Lampião foi até lá. Conversou amistosamente com o fazendeiro. Manuel Serafim mandou assar carne de bode. Ao sair, Lampião disse que estava indo para o povoado Abóbora, no município de Jaguarari. Essa informação, evidentemente, era para desorientar a polícia. Quando o bando saiu da fazenda limpo, riscaram ali 2 contingentes policiais comandados por Antônio Inácio de Souza e Antônio Alencar. Mas nessa altura, Lampião já se encontrava no povoado Alazão, a 20 quilômetros de Abreu.